Olá pessoal, nós vamos iniciar agora nosso aulão sobre mapeamento com drones. Meu nome é Denis Ralph e nós vamos abordar os assuntos de configuração do seu drone e dos aplicativos. Vamos abordar a parte de criar o plano de voo e vamos falar um pouco sobre as melhores condições de voo, ok? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é instalar os aplicativos de voo. Um deles é o DJI Go, que é o aplicativo do próprio fabricante, da DJI. Você vai procurar ele na Apple Store ou na Google Play. Só fique atento que eles têm duas versões. Você vai baixar a versão mais nova, que é Sync P4, que é a versão mais nova do aplicativo para os drones acima do Phantom 4. Então você vai fazer um passo a passo que está indicado ali, vai registrar esse aplicativo, ele vai mandar um e-mail de registro e você segue com a configuração. Assim que você instalou o aplicativo, essa é a tela principal dele. Se você está com a aeronave ligada, tudo conectado corretamente, vai aparecer aquele ícone Connected. Então você vai clicar em Go Fly e a partir dali você acessa a tela principal do seu aplicativo. Na tela principal, a primeira vez que você executa, ele te mostra um tutorial das principais funções e esse briefing das principais coisas da sua aeronave. Se tiver alguma coisa que precisa ser imediatamente configurada ou que precisa da sua atenção na aeronave, esse briefing vai te mostrar em vermelho. Uma das coisas mais comuns que pode acontecer nesse briefing é que a aeronave, quando é nova, principalmente, ela precisa fazer a calibração da bússola dela, né? Então ele vai te mostrar ali em vermelho e se você precisar fazer essa calibração, o próprio aplicativo vai te dar um passo a passo mostrando como fazer isso. Aqui é a tela principal do aplicativo DJI Go 4. Então, as principais configurações que nós temos que fazer aqui para o mapeamento com drones é configuração da sua câmera. Você pode deixar tudo no padrão, tudo no default. A única coisa principal que não pode ser esquecido é o balanço de branco. O balanço de branco você tem que tirar do automático, você tem que colocar para dia ensolarado, que vai ser a maioria do seu mapeamento vai ser feito em dias claros. Se você deixar esse balanço de branco em automático, as fotos vão ficar muito diferentes e você vai ter problemas, ok? As próximas configurações que a gente tem que fazer é com relação à bateria e autonomia da aeronave. O que nós fazemos, principalmente, a gente tira essa limitação de altitude, deixamos em 200 metros, porque a maioria dos nossos voos não vai ser acima de 200 metros. E também, se o seu multirotor tiver uma limitação de distância, a gente também deixa aqui no valor máximo. E também o aviso de bateria baixa a gente bota para o mínimo, que é 15%, senão você vai receber um alerta muito cedo durante o seu voo de mapeamento. Então essa é a parte inicial de configuração do seu aplicativo do seu multirotor, que é no aplicativo DJI Go, que é do fabricante. O próximo tópico que a gente vai abordar é com relação ao planejamento da missão. Quando a gente vai planejar a missão, a gente pode ter informações que vão nos ajudar a fazer o planejamento dessa missão. O que a gente pode pegar de informações para ajudar a gente? É procurar no mapa a altitude do relevo que você vai mapear, pode ser nos próprios mapas da Google, o tamanho da área de cobertura. Na própria foto de satélite você consegue detectar se vai ter algum obstáculo, como torres, antenas, que você talvez tenha que refazer o seu plano de voo para evitar esses obstáculos. Outra coisa que você pode estar munido para te ajudar é a previsão do tempo. A ferramenta que você vai usar para pegar essa previsão do tempo é do gosto de cada um. Nós gostamos aqui de usar muito o wind.com, funciona muito bem para a gente. E uma outra coisa que você deve ver são as zonas restritas de voo, como os aeródromos, aeroportos. Então esse site da DJI já te mostra, aqui a gente tem um exemplo, de zonas restritas de voo, né? Você pode entrar naquele endereço ali do slide anterior e aqui procurar na sua região se uma área que você vai mapear tem alguma restrição de voo, né? Aqui no caso é um aeroporto. Essas rampas seriam as rampas de aproximação do aeroporto. Essas são zonas com altitude restrita de voo. Você pode voar, mas a altitude está restrita.
Essas áreas azuis seriam áreas que você pode voar pedindo autorização. Você tem que ir no próprio site da DJI e pedir autorização, dizendo que você vai se responsabilizar ao voar nessas áreas. E as áreas vermelhas são áreas terminantemente proibidas, que seriam as pistas do aeroporto. Então, essas seriam recomendações gerais de como planejar o seu voo, tá? Agora, no voo propriamente dito, o aplicativo anterior que a gente instalou é um aplicativo do fabricante para fazer as configurações da sua aeronave. Agora a gente vai falar do aplicativo de mapeamento, que é o aplicativo do voo autônomo. Aqui na Horus a gente trabalha com o Pix4D Capture. Então, da mesma maneira, você vai na Apple Store ou na Google Play e vai baixar o Pix4D Capture. Tem que fazer um registro desse aplicativo, como está aqui no slide, né? Então, depois que você instalou o aplicativo, essa é a tela inicial do aplicativo de mapeamento. A gente faz uma configuração inicial desse aplicativo aqui em Settings. No próximo slide a gente tem uma geral dessas configurações. O que a gente faz? A gente deixa o áudio feedback para o aplicativo retornar para a gente sinais sonoros. Deixamos os mapas offline salvos, porque se você for a campo já com um plano de voo pronto ou precisar refazer esse plano de voo em campo, você tem já os mapas baixados no seu dispositivo. E aqui a gente coloca o Satellite Base Map Provider, que são as fotos de satélite. A gente escolhe esse ESRI World Image, que funciona melhor. Deixamos em Advanced Mode também, ok? Então essa é a tela inicial. Nós vamos primariamente usar uma missão de polígono, porque as nossas áreas de interesse são áreas irregulares. Raramente uma área que você vai mapear é uma área retangular ou quadrada, e essas outras opções são para modelos 3D que não interessam a gente. Então nós vamos sempre numa missão de polígono, vamos clicar ali e a gente tem essa tela para nós. Primeiramente, a gente sempre seleciona a altura do voo. Se eu quiser centralizar o mapa no Pix4D, eu vou usar esse botão. Se eu mover e quiser centralizar a minha missão no polígono, eu vou usar esse botão. Aqui eu troco para foto de satélite ou só fotos de mapa. Aqui eu reseto o meu polígono, caso eu queira refazer ele. E eu arrasto normalmente as arestas e vou criando novas arestas, arrastando esses pontos, né? Depois que eu definir meu polígono em cima da área que eu quero voar, eu vou salvar essa missão. Aqui ainda a gente tem uma prévia que o aplicativo nos dá do tempo de voo, tamanho da área, e automaticamente, de acordo com a altura, ele está me dando o GSD do meu voo. O que é o GSD? A qualidade das fotos do meu voo. Quanto mais alto eu voar, eu vou ter uma menor qualidade, mas se eu voar mais baixo, eu vou ter uma qualidade grande, mas eu perco em autonomia. Para mim voar baixo e ter uma qualidade grande, eu preciso tirar muito mais fotos e percorrer mais área. E se eu voar mais alto, eu ganho em autonomia, mas eu perco em qualidade. Então eu sempre ganho de um lado e perco do outro. Mas isso vai depender muito do produto que vocês vão gerar. Então, outra coisa que nós temos que ver aqui, nós vamos nesse botão de configuração e o aplicativo vai abrir algumas opções para a gente. Uma vez configurado isso aqui, eu não preciso mais mexer, mas o que a gente deixa é a velocidade máxima, o ângulo da sua câmera sempre vertical para baixo, o overlap, que é o quanto uma foto vai cobrir em porcentagem da foto anterior. Isso é muito importante para o seu mapa não ter buracos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aqui o drone sempre vai viajar voltado para frente, ok? Essa é uma outra parte importante do software de mapeamento, o Pix4D Capture. Normalmente com multirotor a gente tem uma autonomia aí máximo de 30 minutos, então vai acontecer de você ter áreas maiores que você não vai conseguir cobrir em 30 minutos, né? Então você vai ter que quebrar o seu plano, o seu mapeamento em vários voos. Então isso a gente tem aqui, seria uma maneira de fazer isso, é criar um projeto e dentro do projeto várias missões.
Então aqui ele está me mostrando, eu tenho o projeto 2 com 2 missões. Então eu seleciono uma missão e ele me mostra no mapa qual missão que está selecionada, aqui é a primeira, aqui é a segunda, e a gente vai fazer um overlap, na verdade uma sobreposição de uma missão para outra, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas então eu posso criar várias missões dentro de um mesmo projeto para cobrir uma área que seria maior do que a autonomia do nosso multirotor, que aí chega no máximo 30 minutos, às vezes nem isso. Então eu consigo criar um projeto e várias missões para conseguir cobrir uma área maior. Então o Pix4D ele também nos dá a opção de importar um KML ou um KMZ para delimitar a nossa área de interesse. Então isso vai facilitar a gente desenhar o nosso plano de voo, o nosso projeto. Então eu venho em projeto e aqui no menu superior direito eu consigo download KML, ele me mostra o KMZ, a área de interesse na tela. Isso vai me ajudar. Da mesma maneira eu vou ter que redesenhar o meu polígono em cima. O KMZ vai ser só um guia para me desenhar esse meu projeto, essa minha missão. Então, feita a nossa missão ou o nosso projeto com várias missões, nós vamos para a parte de voo. Então, na tela principal ali, com o plano de voo carregado, eu vou clicar em Start. Ele vai fazer esse briefing aqui da minha missão, vai dizer qual é o tamanho da área, a altitude que eu vou voar, eu vou dar um Next, o aplicativo vai fazer um checklist para mim de todos esses itens. Se passar e estiver ok, ele vai me liberar esse botão que é pressionar por 3 segundos para decolar. Então isso eu já vou estar em campo preparado para fazer meu mapeamento, né? E vou segurar por 3 segundos aqui. Se houver algum problema aqui, ele vai te dizer o que acontece e normalmente a gente tem que voltar lá para o outro aplicativo, o DJI Go, e resolver lá se está acontecendo algum problema. Normalmente o problema que acontece é que ele pede para calibrar a bússola do seu drone aqui, ok? Então aqui a gente está já acompanhando um voo. Só vou mostrar para vocês como é que o software, o Pix4D, mostra para a gente um voo, né? Uma missão em andamento. Então aqui ele vai mostrar como está percorrendo o drone, as linhas, e aqui cada ícone desse é uma foto que foi batida. Aqui a gente tem a telemetria do voo, para me acompanhar se eu quiser. Quantos % de sinal de rádio eu tenho. Quantos satélites GPS conectados. Quanto espaço disponível no cartão. A velocidade que ele está no momento, a altitude que ele está no momento e qual a distância que ele está de mim no momento. Depois que terminar a missão, ele vai mostrar aqui a grade de voo completa e ele vai me dizer que está vindo para pouso. Ok? Aqui também um dado importante que a gente tem que estar sempre atento é o nível de bateria do seu drone. Ele me dá aqui em cima a todo tempo. Então, um ponto que eu não mencionei é que durante todo esse voo da grade aqui, o drone está voando autônomo. O operador não vai precisar em momento nenhum atuar no rádio controle, ok? E aqui seria uma situação de algum problema. Você tem esse botão Abort durante esse mapeamento, esse voo autônomo. Se você clicar em Abort, você vai cancelar o voo e a aeronave vai vir para pouso no ponto que ela decolou. Que situações? O operador vai avaliar uma situação que seria talvez um nível muito baixo de bateria para completar aquele voo, ou um vento muito forte, ou entrou alguma chuva, alguma situação desse tipo. O operador deve decidir cancelar o voo, ok? Então, como eu mencionei anteriormente, situações, né, que o operador deveria cancelar o voo e estar atento, né? Nunca voar próximo de multidões de pessoas, linhas de transmissão, evitar, árvores, voar próximo a fortes fontes de eletromagnetismo também pode interferir no seu equipamento, né? Edificações altas e também condições atmosféricas, né? Evitar voar em chuvas, trovoadas, raios e ventos acima de 10 metros por segundo, que seriam ali 36 km por hora, que estariam excedendo o limite operacional da aeronave. Então, o que garante um resultado ótimo do nosso mapeamento? Primeiro vamos falar sobre as condições climáticas, o fotoperíodo, ventos e áreas de sombreamento. Então, entre esses pontos que você tem que estar atento para o seu ótimo mapeamento,
Um deles é a condição climática do dia do seu voo. Você tem que estar atento para ventos e também para como é que está a condição climática do seu dia. Você tem que ter o dia inteiro a sol pleno ou totalmente nublado. Se você tiver troca de condições, você vai ter problemas, tá? Também tem que atentar para o fotoperíodo. Dependendo da região que você tiver no país, esse fotoperíodo pode mudar, mas geralmente de 10 a 14 horas é o período ideal, que é o que o sol vai estar mais a pleno para você fazer o seu mapeamento. Então aqui a gente tem dois problemas comuns com relação à luz no seu mapeamento. Aqui o operador fez um voo com nuvens, então formou essa mancha escura no seu mapeamento. E aqui a gente tem um problema de reflectância, em que o operador voou essa área muito homogênea com sol a pino, pode causar esse problema. Eu falei sobre o fotoperíodo anteriormente, mas idealmente para áreas muito homogêneas como essa, não se deve voar com sol a meio-dia, sol a pino, ok? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a área de interesse. Então esse polígono está delimitando a minha área de interesse, mas sempre que eu fizer meu plano de voo, o polígono que eu vou voar tem que ser maior que a área de interesse por causa das bordas. Nas bordas eu não vou ter aquela sobreposição que eu configuro no aplicativo e sempre vai ficar ruim, vai ficar falhado o meu mapeamento nas bordas. Então sempre que eu for voar eu tenho que aumentar o voo com relação à área de interesse para não ter problemas. Aí uns 15% maior é o ideal. Então, vou falar um pouquinho com relação à altura de voo, problemas que podem ocorrer com relação à sobreposição principalmente. Aqui a gente tem uma imagem de um terreno irregular em que o operador corretamente configurou a sua sobreposição da parte mais alta. Então a sobreposição foi configurada aqui corretamente. Se ele tiver que fazer esse voo numa parte mais baixa, a sobreposição vai aumentar ainda mais, então isso não é problema. O problema é se ele fizesse o contrário, configurou a sua sobreposição e decolou da parte mais baixa do terreno, e quando ele foi voar na parte mais alta, a sobreposição ficou muito pequena, o que geraria problemas lá no processamento e na geração do seu ortomosaico. Então aqui a gente tem alguns problemas mais comuns do mapeamento. Entre eles, aqui esses três principalmente, são por falta de sobreposição e também voo muito baixo. Aqui não foi considerado a altura das árvores, que formou esse buraco aqui que a gente está vendo. E aqui a gente tem também esses riscos também, porque não foi considerada a altura da copa das árvores, gerando esses problemas no ortomosaico. Aqui a gente tem um problema de pontos de controle e de acurácia do mapa. A acurácia a gente fala mais no curso completo, a gente fala mais sobre isso para vocês. Então é muito comum com o multirotor você ter que fazer vários voos para completar a sua área de interesse. Então aqui a gente está mostrando um pouquinho sobre a sobreposição entre voos. Essa sobreposição tem que ser de no mínimo 15% entre uma área e outra, de um voo para o outro. Senão você não vai conseguir juntar o seu mapa e criar um ortomosaico único. Então, pessoal, esse foi o final do nosso aulão geral sobre mapeamento com drones. Nós vimos a configuração do DJI Go, a configuração do seu multirotor, como fazer um plano de voo no Pix4D Capture e também falamos sobre condições ideais para atingir um melhor mapeamento. Isso e muito mais você tem no nosso curso completo de mapeamento com drones. E agora então eu vou entrar ao vivo para tirar dúvidas que vocês tiverem do nosso aulão.